Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso momento de estudo bíblico desse dia 19 de junho. Deus abençoe o meditar e que esse estudo também traga fortalecimento para a nossa fé, mais conhecimento da palavra e também que a gente sempre possa exercitar, né, aquilo que a gente aprende também por meio da palavra no dia a dia. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, você pode deixar seu comentário. Quem está acompanhando pelo Facebook, não tem como deixar o comentário direto, né, para a gente poder observar, mas quem está assistindo no link do YouTube pode deixar seus comentários, suas perguntas também, que a gente vai tentar respondê-las, né, e compartilhá-las ao longo do nosso momento de estudo. Também deixe o seu joinha, compartilhe esse momento de estudo também com outros irmãos, né, e amigos também, familiares, para que a gente sempre possa crescer mais aí no estudo da palavra do Senhor. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o cuidado com a vida. Então, nós estamos seguindo aí um caderno de estudos da Igreja Evangélica Luterana deste ano de 2025, né, nosso caderno aí de estudos, onde a gente está estudando, primeiramente aqui, mandamentos, né? Então, nós já estudamos aí, hoje estamos no 6º estudo aí desse nosso caderno. Quem acompanha ele também tem o caderno em mãos, é interessante sempre fazer anotações. Ali tem vários QR Codes também, onde é possível você assistir mais e buscar mais informações sempre sobre o tema que é abordado. Já deixo o meu abraço aqui para nossa irmã Elísia Matos, né? E também o seu Osmar, que está também participando conosco. O seu Osmar, dona Marina também, que Deus os abençoe também neste momento de estudo. Muito bem. Então, nós vamos seguir em nosso estudo, né? E a gente vai falar, então, aí a respeito deste tema, o cuidado com a vida. Ele tem uma relação direta com o mandamento não matarás. Então, basicamente, a gente pode dizer assim que este é o tema, né? Mas a gente vai descobrir várias coisas novas aqui também, e relembrar algumas coisas que são aí dentro desse tema. A gente começa com algumas perguntas, né? As perguntas são: pense você sobre todas as maneiras que alguém pode pecar contra o mandamento, você não deve matar. Então, dia a dia surgem, inclusive, novas maneiras, né, do nosso mundo atual a respeito desse tema. É fácil abandonar qualquer sentimento de vingança ou hostilidade e buscar reconciliação com aqueles que o magoaram? Então, a gente já sabe muitas vezes essa resposta, né? Lógico que depende, talvez, da intensidade daquilo que foi feito, né? Mas a gente sabe, assim, que não é fácil abandonar alguns sentimentos, né? Que muitas vezes são sentimentos de raiva, de morte mesmo, né? Sobre alguma coisa, alguma situação. Pensando no próximo, mas muitas vezes pensando em nós também, né? Ou seja, às vezes as pessoas têm pensamentos depressivos, né? As pessoas têm pensamentos difíceis de tratar sobre elas mesmas, né? O auto-perdão também, né? Como é que você pode demonstrar amor e valorizar a vida das pessoas ao seu redor, mesmo daqueles que o desafiam ou o tratam como inimigo? Então, existem muitas situações assim que nos desafiam a tratar com amor o nosso próximo. Mas, por outro lado, a gente sabe assim que, como a gente viu na pergunta anterior já, nem sempre isso é tão fácil, né? Mas como é que a gente pode demonstrar amor e valorizar a vida, né? Mesmo daqueles que nos, né, desafiam, tratam como inimigos. O pecado traz como consequência o julgamento e a condenação de Deus. Qual é a esperança dos seres humanos que não conseguem cumprir a lei perfeitamente? Então, a gente sempre precisa lembrar, assim, este mandamento aqui, que diz respeito à nossa vida com o nosso próximo, né, com o semelhante, está aqui nesse patamar bem humano, o mandamento, né, não cometerá, ou melhor, não matarás, né, não tirar a vida de ninguém, mas ele é um pecado que envolve também a nossa relação eterna com Deus. Ele é condenado por Deus, então a gente precisa lembrar disto também, né? Que é um dos mandamentos aí que nos levam à morte eterna, né? O matar também. Então Deus ele tem essa preocupação com a vida, com a nossa e também com a vida do nosso semelhante e a própria vida eterna
está implícita aqui neste mandamento. Deixamos um abraço aí também para nossa irmã Zenilda, né? Seu Nelson também, que nos acompanha. Que Deus abençoe também o nosso meditar em conjunto. Então, esse nosso estudo, caros irmãos, ele tem como tema, ou melhor, como texto central, a gente vai ler alguns outros. Aqui a gente está utilizando a Nova Almeida atualizada, tá? É um texto curto, se a gente pensar, Mateus 21, né? Ou melhor, capítulo 5, versículo 21 e 22. Está dentro do Sermão do Monte, proferido por Jesus, onde ele dá vários ensinamentos, fala sobre vingança, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Diversos temas aí são abordados, né? Mateus capítulo 5, 6, 7 também, né? Então, é um texto muito interessante esse sermão de Jesus, né? E aqui a gente vai ler, então, do versículo 21 e o 22, né? Do capítulo 5, onde a gente lê o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Então é Jesus falando. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, é interessante pensar aí, né? O simples fato de xingar e de chamar o nosso próximo de tolo já seria motivo aí, né, da nossa condenação eterna, né? Diz ali, ó, estará sujeito ao fogo, né, ao inferno de fogo. A gente vai se aproximar um pouco mais aqui desse texto, né? E buscar entender também o que Jesus fala tudo aqui dentro desse texto, né? E a ilustração que nós temos no livro, ela é bem interessante, porque ela conta a história de um missionário, né? E esse missionário, ele foi morto, né? No local que ele foi pregar o evangelho. Então, eu vou ler essa ilustração para nós, e ao fim da mesma também a gente tem essa pergunta aqui. Para muitos, não matar é um dos mandamentos mais difíceis de cumprir. Né? Por quê? Porque ele envolve sentimento do coração, porque a gente pode matar não só de forma física, em ato físico, mas nós podemos matar também em palavras, em pensamentos, né? E quando a gente se omite também em ajudar o nosso próximo. Tem muitas situações que a gente poderia estender a mão, dar algo que é possível compartilhar com o nosso próximo, fazer algo pelo nosso próximo e a gente não faz. Então, nós pecamos também por omissão, né? Omissão de ajuda, de socorro, né? Mas aqui na ilustração, então, a gente vai ler o seguinte. O jovem Tim Elliot tinha um sonho, levar o evangelho a um povo desconhecido e traduzir a Bíblia ao seu idioma. Ainda jovem, ele leu, ou melhor, ele leu sobre o povo Auca, uma tribo indígena isolada na floresta amazônica do Equador. Mas havia um problema, os Aucas eram muito violentos. Eles brigavam entre si, matavam qualquer estranho que entrasse em suas terras. Mesmo assim, Jim Elliot, e alguns amigos decidiram ir para lá. Após meses de preparação, os missionários chegaram a uma praia perto do território Auca. No início, tudo parecia bem. Alguns membros da tribo se aproximaram de forma amigável, porém, em 8 de janeiro de 1956, um grupo de guerreiros atacou aqueles homens com lanças, matando todos eles. Embora estivessem armados, os missionários não reagiram. A notícia da tragédia chocou as pessoas do mundo. Mas a parte mais incrível dessa história ainda estava por vir. Elizabeth Elliot, a viúva de Jim, continuou o trabalho missionário com os Aucas. Apesar do perigo, ela e outras mulheres foram viver com a tribo, aprenderam a língua Auca e testemunharam Jesus. O Espírito Santo chamou muitos à fé, incluindo alguns dos guerreiros que participaram do ataque contra os missionários. O ódio e o desejo de vingança teriam gerado mais dor e sofrimento. Porém,
o perdão e o anúncio do evangelho trouxeram nova vida a uma tribo que antes vivia mergulhada na violência e no medo. Então, uma história interessante aí para a gente pensar, né? O que aconteceu com alguns missionários e também como depois foi dado continuidade, mesmo depois de um massacre, né? Foi dado continuidade a essa missão. Então, o que seria o mais racional, né? Primeiro, nunca mais pisar naquele lugar. E já Elizabeth Elliot, né? Ela não teve esse pensamento. Eu vou continuar o trabalho que o meu marido começou. E o outro pensamento também seria: vamos lá nos vingar, né? Vamos vingar a morte. Então, isso é a coisa mais comum. E é muito fácil a gente muitas vezes dizer: não, eu não vou me vingar, né? Vamos pensar assim, em situações extremas, né? Se você tem uma filha e a sua filha é estuprada por alguém na rua e de repente você até conhece essa pessoa, né? Será que você não buscaria vingança, não promoveria um linchamento, justiça com as próprias mãos? Ou se vem um bandido, entra na sua casa, de repente estupra a sua filha, a sua mulher, leva todos os seus bens, o que você faria nessa ocasião? Não teria o desejo de matar profundamente? Né? Não passaria? Então, nós, muitas vezes, não conhecemos as situações, de fato, que acontecem, que mexem com o sentimento de outras pessoas. E é fácil nós, muitas vezes, dizer, né? Ah, não, eu não vou realizar vingança, eu não vou fazer isso. Mas a gente, muitas vezes, não passa aquilo que outras pessoas passam, né? E mesmo assim, eu usei um caso, uma situação assim, dramática, extrema, mas às vezes a gente pensa em vingança por uma coisa que um colega de trabalho talvez falou sobre a gente, porque a gente ficou sabendo, ou por alguém da família que de repente fez algo que nos magoou muito, né? Algo em relação aos nossos pais, aos nossos filhos, os nossos irmãos, né? E assim por diante. No convívio com a igreja também, né? A gente sabe que nós somos tentados também a muitas vezes viver esse sentimento de amargura, de raiva e de ódio também, até mesmo contra as outras pessoas, né? E às vezes por muito pouco também. E será que a gente não está, às vezes, de fato, cometendo um pecado, então, também? Ou seja, às vezes, sem motivo algum, a gente fica com raiva de outras pessoas, né, por situações e assim por diante. Então, este mandamento faz a gente pensar, né? Para matar, como diz ali, né, ou melhor, para muitos, não matar é um dos mandamentos mais fáceis de cumprir. Será? Né? Porque talvez eu não mate fisicamente, eu nunca apontei uma arma de fogo para ninguém, eu nunca feri uma pessoa fisicamente, talvez a gente possa dizer, né? Mas será que a gente entende tudo o que envolve, então, esse tema, conforme a gente já abordou? Então, dentro do contexto, como já falamos, Jesus está anunciando o Sermão do Monte. Nesse trecho, ele nos ajuda a entender o significado do mandamento "você não deve matar", mostrando que o mal brota do coração e se expressa em atitudes de violência que geralmente são consideradas menores, mas que também levam ao juízo e à condenação. Vejam bem, chamar uma outra pessoa de idiota, xingar a outra pessoa, né? Mandar um dedo para alguém no trânsito, será que eu seria condenado por Deus por isso? Né? Nossa, mas que coisa, né? Talvez a gente diria, e sim, Deus, em outras palavras, está dizendo não mate, ou seja, não xingue a outra pessoa, não julgue a outra pessoa, não faça nada que, né, possa também ferir ou machucar essa outra pessoa. Mesmo que eu tivesse tal direito, ainda também. Mesmo que eu tivesse direito. Então, a gente vai ao texto, Mateus 5, versículo 21 e 22, fazendo alguns destaques conforme está aí no nosso estudo. Então, Jesus ele começa dizendo assim, né? O que foi dito aos antigos? Não mate. Jesus, certa vez, falou também, já fazendo um parênteses aqui, né? A gente ouviu o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Né? Se alguém faz algo por nós, seria possível revidar aquilo.
E Jesus falou, porém, eu vos digo, né? Não maltratem, não machuquem, não procurem a vingança. Então, olhando para o texto que nos aparece aqui, Jesus confirma a proibição explícita de matar, mas denuncia uma leitura superficial da lei, que limitava a aplicação do mandamento ao ato físico de assassinar alguém. Ele quer ampliar o foco e apontar para o coração humano, de onde procedem os desejos e motivações que levam ao pecado. Jesus Cristo falou, é do coração que procedem os nossos maus desígnios. Né? Então, Jesus está ampliando este mandamento. As pessoas entendiam, não mate era não tirar a vida de outra pessoa. E ele, no texto, diz, olha, se você xingar uma outra pessoa, você está matando. Jesus fala também, quem matar estará sujeito a julgamento. O julgamento aqui refere-se ao tribunal humano, onde casos de homicídio eram julgados pelos anciãos e líderes de Israel. Né? Por exemplo, conforme Deuteronômio 16, é uma citação do Antigo Testamento, aparece essa questão, né, de que as pessoas eram, então, julgadas quando elas tiravam a vida de alguém. A existência de uma mobilização social de um julgamento enfatiza que o homicídio não apenas afeta a vítima e sua família, mas quebra a ordem social e coloca todos em risco. Então, o mandamento, no fundo, Deus está protegendo a vida da gente e de toda a sociedade, quando ele também diz, não mate. Ainda comentando aqui, voltando ao versículo 21, a gente precisa lembrar assim, que todos nós, seres humanos, temos esse mandamento de alguma forma inscrito no nosso coração, no nosso DNA, a gente pode dizer assim, na nossa memória. Né? Porque vem aquela questão, não mate quem? Não mate o teu próximo. Em geral, em todas as culturas, em todas elas, independente até de saberem se há um mandamento divino, né, dado biblicamente e repetido por Jesus Cristo, as pessoas sabem que matar é errado, vamos dizer assim, e que a morte só deveria ser aplicada em situações extremas. Então, normalmente o ser humano sabe que é errado matar o seu próximo. A pergunta sempre é: quem é o meu próximo? Né? Isso a gente vai ver aí daqui a pouco também num dos textos que a gente vai ler mais adiante, num dos textos bíblicos. Se irar contra o próximo, né? Jesus está falando que se alguém se irar contra o seu próximo, refere-se à ira pecaminosa, marcada pela amargura, rancor, desejo pessoal de vingança. É diferente da ira justa, que pode ser experimentada por Deus ou por aqueles que agem em seu nome, como os pais ou o governo. Vejam bem, os pais, eles têm o direito e a autoridade de corrigir os seus filhos, né? O governo também, quando ele, dentro da lei, percebe que a pessoa está causando alguma desordem ou problema social. Lógico que os pais, às vezes, falham e, às vezes, exageram, assim como o governo também, em suas atitudes, infelizmente, também pode falhar e até exagerar, ou ser brando demais também, por outro lado, né? Passa a mão e faz de conta que não aconteceu nada, né? Mas o que o texto bíblico está dizendo? Que não é para eu me vingar de outra pessoa, ter esse sentimento de vingança, né? O pai, ele corrige o seu filho, como diz na própria Bíblia, com amor, e não com ódio, com raiva do seu filho, né? E ao especificar, então, contra o seu irmão, Jesus ressalta que a ira nem sempre é direcionada aos inimigos ou estranhos também. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho raiva do meu inimigo. Tem gente que eu não gosto. Mas aqui a gente precisa lembrar que Jesus está falando daquele que se irá contra seu irmão. Então, tipo assim, pessoas próximas, né? E irmãos na fé, inclusive, também. Ainda no versículo 22, esse insultar o seu irmão, então, além da violência física, palavras e atitudes respeitosas contra o próximo são pecados. O verbo grego traduzido por insultar é raka, e tem o sentido de tratar o outro como sendo inferior. Né? Então, não é só o matar, simplesmente, né? Aquele que insultar o seu irmão, ou seja, tratar ele de forma inferior. Então, sempre que a gente se acha acima do nosso próximo,
a gente está insultando ele, em outras palavras, né? Sempre que eu me acho acima por alguma questão, pode ser vaidade pessoal, né? Às vezes uma questão econômica, status de poder, eu sou o chefe, eu tenho mais dinheiro, né? Ou porque eu sou o teu pai mesmo, questão racial, até religiosa, eu me acho melhor do que o outro porque eu sou um cristão e aquela pessoa ali não é um pecador, né? E Deus condena isso também, porque eu não sou melhor do que outra pessoa. Eu preciso de Jesus Cristo tanto quanto aquela outra pessoa, né? Então, tratar a outra pessoa, né, de forma a inferiorizá-la, insultá-la, né, isso é matar essa pessoa, né, quando eu insulto o meu próximo, né? Ignorando a sua dignidade de pessoa criada à imagem de Deus. Então, a outra pessoa foi criada por Deus tanto quanto eu sou criado. Da mesma forma que o homicídio resulta em julgamento humano, né? Ou seja, tirar a vida. E realmente leva ao julgamento humano, de fato. Insultos e palavras de desdém resultam em julgamento divino, por outro lado, né? Talvez eu não vá ser julgado humanamente, porque lá no meu íntimo eu fiquei com raiva da outra pessoa. Mas Deus está vendo. Em outras palavras, é isso. Sob o reino de Deus, o cristão é chamado a substituir as palavras de desprezo por bênçãos e encorajamento, né? Então, a gente lembrar disso daqui, então, né? Aquele que insultar o seu irmão, insultar tem esse sentido de tratar o outro como sendo inferior, né? Então, Jesus está falando, todo aquele que tratar o seu irmão, né, de uma forma inferior está pecando contra Deus. Ainda no versículo 22, e o chamar de tolo. Olha só, né? Torna um tolo, né? No contexto judaico, chamar alguém de tolo não era apenas insinuar falta de inteligência da outra pessoa, mas atacar o valor da pessoa em relação com Deus. Então, o insensato ou o tolo é aquele que nega a Deus e vive de forma ímpia. As palavras são fruto do coração. A gente precisa lembrar, a boca fala daquilo que, né, está no coração. E um coração que se alegre em menosprezar, insultar, né, o seu próximo ou condenar os outros está longe do reino de Deus. Então, nós somos chamados por Deus a olhar para ele e entender a outra pessoa também foi criada à imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa totalmente diferente, é uma pessoa que também tem os seus defeitos e pecados, né? A gente não precisa concordar com eles, de fato, né? Mas, e nem passar a mão em ninguém também, mas o texto bíblico nos fala que a gente jamais deve tratar uma outra pessoa de forma a insultá-la, né? Ou seja, a tornar ela inferior a nós. Por quê? Porque nós somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. E o texto bíblico, né, Jesus termina dizendo: se eu insulto meu irmão, se eu trato com ele de modo a ele ser inferiorizado, não é então só o matar físico, né, mas qualquer atitude que possa desgostar a vida do próximo, torná-la mais breve, né, abreviar esta vida, desgostar essa vida de tal forma assim que ele perca o ânimo, a alegria de viver, a esperança de viver, eu estou, na verdade, insultando ele ao ponto de ir para o inferno, mesmo que seja uma coisa íntima. Jesus fala isso, então, lá no versículo 22. O fogo é usado nas Escrituras para descrever a punição reservada para os ímpios. Então, nós vemos isso, por exemplo, em Isaías 66, Apocalipse capítulo 20, né? No final de Apocalipse, os ímpios serão condenados no inferno de fogo, né? Jesus está enfatizando que atitudes e palavras que ferem o próximo têm consequências eternas. Quer dizer, não tem consequência só aqui, certo? E talvez aqui neste mundo tem muitas situações que a gente nunca vai experimentar a justiça de fato também, né? A gente vai sofrer injustiças, mas Deus olha o íntimo, olha o coração da pessoa, né? Então, embora essas ações pareçam menores e até inofensivas, algo
que de repente seria como um xingamento, mandar um dedo lá para a pessoa no trânsito, né? Ou, de repente, ficar com raiva do meu vizinho por alguma coisa, né? Porque eu sou do Palmeiras e ele é do Flamengo, e daí, de repente, a gente não se entende. Coisas assim, muito humanas e banais, e de repente as pessoas brigam e ficam com raiva, né? Embora essas ações pareçam menores e até inofensivas, elas revelam a condição pecaminosa e o coração, né? Do nosso coração, melhor. E levam ao mesmo julgamento que ações externas, como o homicídio. Então, aquilo que eu faço internamente também é pecado. E aí a gente tem algumas perguntas a partir desse texto todo que a gente já estudou, né? Qual a diferença entre o que foi dito aos antigos e o que Jesus está ensinando? Então, os antigos, eles entendiam assim, quando Deus diz não matarás, eles entendiam que muitas vezes o não matar, Deus estava se referindo a tirar a vida de uma outra pessoa, né? Homicídio. E aqui Jesus amplia, né, dizendo assim, olha, não é só isso, se você chama o seu irmão de tolo, ó, vejam bem, o seu irmão, como a gente viu, quer dizer, uma pessoa próxima, talvez alguém de sangue, até mesmo, a gente é réu do fogo do inferno, né? Por que a ira contra o irmão é considerada tão grave quanto o homicídio? Ela é pecado, igualmente. Eu estou tirando a vida, desgostando a vida de outra pessoa. O que Jesus quer dizer ao afirmar que as palavras e atitudes pecaminosas interiores também levam ao julgamento, ao tribunal e ao inferno de fogo, né? Jesus está querendo dizer assim, ó, todos os nossos pecados são graves. Não existe pecadão e pecadinho. Na lei humana, eu poderia dizer assim, cometer um homicídio tem suas consequências, né? Na lei humana. Ah, eu xinguei o meu próximo, tem outras consequências. Diante de Deus é pecado. E ponto final. Então, a gente entender isso. O que esse texto nos ensina sobre a importância de valorizar e respeitar o próximo? Então, está dizendo assim, ó, eu não quero também passar por isso. E, assim, eu preciso cuidar também do meu próximo, aquele que foi criado à imagem também e semelhança de Deus. E de que forma esse ensino revela a nossa necessidade da graça e do perdão de Deus? Bom, revela a nossa necessidade da graça e do perdão de Deus, porque todos nós já pecamos em algum momento contra este mandamento. Talvez, inclusive, no dia de hoje, né? Quando eu lá no meu íntimo, de repente eu julguei, eu quis o mal, né? Eu não auxiliei o meu próximo. Eu tinha condições de estender a mão para ele, e estava precisando, às vezes, que eu carregasse algo com ele, ele estava precisando de algo que, se eu repartisse com ele, eu não teria menos, né? Um pouco do meu tempo, também da minha atenção, e Deus nos mostra assim que todos nós pecamos contra este mandamento. E ele é sério. E Deus está dizendo para nós, não faça isso. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Tá bem? Beber um gole de água aqui. A gente deixa o nosso abraço também para a dona Cecília, está nos acompanhando lá de Itaguatinga, a sogra, né? Também deixa um abraço para minha mãe, a dona Lúcia, deixou também o seu abraço ali. E está participando aqui do interior do Paraná, também lá de Engenheiro Beltrão. Né? Muito bem. Só um momento. Então, seguindo adiante, em nosso estudo, a gente vai olhar alguns textos bíblicos. O primeiro deles, Êxodo capítulo 20, onde este mandamento foi dado claramente. Né? Como é que ele aparece no texto de Êxodo capítulo 20? Gente, Êxodo capítulo 20. Ah, eu quero memorizar onde estão os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Tá? Versículo 13, especificamente, bem curtinho, não mate. É isso que Deus fala para nós. Tá bem? A gente vai olhar também Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 é um texto bem conhecido de nós, né? Que é a parábola do bom samaritano. Então, quem quiser acompanhar também na sua Bíblia, pode fazê-lo, né? Mas aqui a gente traz o texto todo, a partir do versículo 25 de Lucas 10
Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito? Como você a entende? Né? Então a pergunta do homem, né, o que farei para herdar a vida eterna? Nós já exploramos esse texto há algum tempo também em um dos nossos estudos bíblicos. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus, né, de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as forças e seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Ame a Deus, ame o seu próximo. Como é que eu vou amar a Deus? Vejam bem, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Quer dizer, com tudo que eu sou e tenho, Deus quer que eu ame a Ele. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a gente ter amor próprio, não de mais nem de menos, com equilíbrio, e assim amar também o nosso próximo. Jesus falou: olha, você respondeu, faça isso daí e você terá vida eterna. Em outras palavras, você viverá. Porque ele perguntou, né? Se a gente voltar um pouquinho, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele: faça isso aí e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, aquele mestre da lei, né? Perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Deus, parece que havia clareza para ele, né? E como ele deveria amar a Deus, certo? Há um Deus que ele não via, aquele líder judeu. Pois a gente vai ver um outro texto que fala a respeito disso também, né? Mas, assim, era um Deus que ele não via, que ele tinha ouvido falar desde Abraão, Isaac e Jacó, desde aquela aliança. Bom, esse Deus eu amo de verdade. Meu próximo, a quem eu vejo, eu lido com ele no dia a dia, olha, isso daí não é fácil amá-lo, né? Daí Jesus falou: bem, ame o seu próximo melhor. Ele mesmo tinha respondido isso. Bem, Deus diz: ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus falou: então faça isso e segue adiante, e você viverá, terá a vida eterna. Quem é o meu próximo? Vem a pergunta. Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de alguns ladrões, e estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita, ou seja, uma pessoa da tribo de Levi, descia por aquele lugar, vendo-o, passou de largo. Ou seja, os dois, sacerdote e o levita, passaram longe, não vou nem chegar perto. Certo samaritano, que era inimigo dos judeus, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, ele deixou pago 2 denários. 2 denários era o valor de uma diária, vamos dizer assim, né, de um dia de trabalho de uma pessoa. Então, vamos dizer, ele deixou 2 diárias ali pagas com o dono da hospedaria. Mais ou menos isso, né? Mas ele também disse: se ele ficar devendo mais alguma coisa, depois eu pagarei. Então Jesus perguntou: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, faça isso e você viverá. Simples assim. Como se fosse simples assim, né? Ou seja, a gente sabe que não é simples assim. Então, como a gente peca, né? E aqui Jesus coloca um judeu, né? Jesus está contando a história para um povo judeu, para um intérprete da lei judeu, e dentro dessa história, um homem que descia de Jerusalém a Jericó, ele dá a entender que esse era um conterrâneo ali do intérprete da lei, né? Era um judeu, né? Um israelita.
E ali passa o sacerdote, que provavelmente sempre falava lá na igreja, e nos momentos alegres e tristes, né? Irmãos, amai-vos uns aos outros, né? E não matem também, né? Mencionava o mandamento. E o levita, e de igual forma, era aquela pessoa assim, era tipo o presidente da congregação, se a gente fosse fazer uma comparação, né? Era uma pessoa que atuava junto na igreja, né? Cuidava da parte de limpeza do templo, da saúde pública, da música da igreja, estava ali, estava servindo junto o tempo todo. E provavelmente ele também dava esse conselho para as pessoas, né? Amai-vos, mas eles não tiveram essa capacidade diante de várias circunstâncias ali da situação do mundo deles, né? Passaram largo. Jesus coloca um samaritano, que era um inimigo dos judeus dentro da história. Seria como hoje a gente falar assim Israel e Irã, né? Então seria um iraniano passando ali na beira do caminho e auxiliando um israelita, vamos dizer assim, né? Então entender isso, em vez de matar ele, chutar ele e achar bom que estava ali quase morto na beira do caminho, não. O iraniano seria, né? Vamos pensar no contexto do momento atual, seria aquela pessoa que iria lá e acudir o israelita. Será que a gente faria o mesmo? Essa é a pergunta, né? Será que a gente ajudaria? Vá e faça isso e você viverá? Olhando para 1 João, que é o próximo texto, então, que a gente vai observar, então é muito legal fazer essas conexões aqui que aparecem dentro do texto, né? Vejam só, 1 João capítulo 3 vai falar a respeito de um Deus que a gente não vê e do próximo que a gente vê. O texto diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Nossa, João aqui, ele pega assim uma leizona para nós, né? Nós já passamos da morte para a vida, de fato. Nós já passamos da incredulidade para a fé em Cristo. Verdade. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. De fato, ou seja, quem odeia seu irmão é assassino. Não é só não matar, quem tem ódio no coração. E nisso conhecemos o amor. Qual que é a expressão máxima do amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Essa é a expressão máxima do amor. Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, a gente lembrar disso. João aqui, primeira carta de João, capítulo 3, diz: nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, essa é a pergunta que é feita para nós, né? Se você tem condições, né, e vê um próximo, um amigo, né, alguém passar necessidade, mas fecha o coração, como é que você pode dizer, né, nossa, eu amo a Deus e Deus é tudo para mim? É isso que João está querendo dizer. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele. Tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. E ele também conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, tenhamos confiança diante de Deus. Vejam bem, aqui João diz assim: pois é, a gente é da verdade, a gente já foi comprado, o nosso coração foi comprado por Jesus Cristo. Mas se a gente peca, olhemos de novo, sempre de novo, para Jesus Cristo. Se a gente peca também contra esse mandamento, olhemos para Jesus Cristo que nos diz: ame o seu próximo. Peça ajuda para Deus, né? Ah, pastor, mas tá bom, eu não vou fazer nada assim fisicamente, né? Mas lá no íntimo, como é difícil perdoar outra pessoa, né? Pois é, Deus Espírito Santo molda até o nosso coração e o nosso pensamento. Deus molda a gente por completo.
Deus tem esse poder de nos moldar e também de fazer a gente esquecer, perdoar, né? Viver nova vida também, certo? Indo adiante, aquilo que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é isso, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, a gente lembrar disso, né? Deus está dizendo para nós, olha, se Jesus Cristo agora habita em nosso coração, amemos também ao nosso próximo, né? E a gente lembrar disso, então, né? Como é que nos é possível dizer eu amo a Deus, a quem eu não vejo, e muitas vezes dizer eu odeio o meu próximo, aquele que anda comigo, com quem eu lido todos os dias, né? Para o cristão que vive uma nova vida, João coloca assim que há um contrassenso, então, dizer eu não amo o meu próximo, ou eu não consigo amar o meu próximo também. É como se a gente estivesse dizendo assim, bem, a palavra de Deus não faz sentido nenhum para mim, e também eu nem quero que o Espírito Santo me molde quanto a isso, né? E a gente lembrar, né? O Salmo 50, né? O rei Davi, ele tem uma oração ali para Deus, dizendo, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos, né? Parece que estavam sendo esmagados. A gente lembra também do Salmo do rei Davi, onde ele diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, é isso que Deus quer fazer no nosso coração. Mas a gente também precisa pedir para Deus habitar no nosso coração, por meio da palavra, nos moldar, trazer essa nova realidade para nós, né? E esse novo fruto também, né? Então, o mandamento é esse, que nós creiamos no seu nome, né, de Jesus Cristo, e nos amemos um ao outro. Esse é o mandamento de Deus, segundo o mandamento que ele nos ordenou, certo? Amemos. Essa é a expressão da lei de Deus, né? O resumo também. Lembrem lá o que o homem lá respondeu na parábola do bom samaritano, né? Amarás a Deus e amarás o teu próximo. Amar, se a gente pensar que nesse aspecto é lei, não é evangelho, porque Deus está dizendo para nós, ame o teu próximo. E ali tem um aspecto de lei, então, porque eu digo, como é para eu amar meu próximo? Eu faço perguntas, quem é o meu próximo? E a outra pergunta que sempre vem é, eu estou conseguindo, de fato, amar o meu próximo como Deus deseja? E nem sempre. Por isso eu preciso de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo continua ali habitando, moldando, e quer realmente fazer transformação de vida dentro do nosso coração. E não só ele quer, como ele, de fato, faz. Por isso que a nossa oração também é essa, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Se tem umas manchas aqui nesse coração que precisam ser tratadas, né, sanadas, limpadas, tira essas manchas para que possa habitar o teu amor dentro do meu coração, também no que diz respeito a esse mandamento. E por fim, versículo 24. Quem guarda os seus mandamentos, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, Deus permanece em nós, e a gente sabe disso por meio da ação do Espírito Santo. Tá bem? Muito bem, seguimos adiante, então. A gente chega na nossa parte do nosso estudo bíblico, onde a gente fala sobre o que é a palavra que nos orienta para guardar no coração. E aqui a gente traz, a partir do estudo, né, que já nos é apresentado, 4 pontos. Não devemos ferir e matar. Existe essa questão do pecado interno, então. A gente também impedir o mal e preservar a vida. Então, além de impedir o mal, esse mandamento nos ensina, ele, por outro lado, nos ensina a favorecer o nosso próximo em todas as suas necessidades. Tá bem? Então, o primeiro ponto ali, né, do não ferir, não devemos ferir e matar, a gente lembrar disso. A vida é um presente sagrado dado por Deus. Não cabe a nós tirar a vida de ninguém.
nem em atos, nem em palavras, nem em pensamentos, e nem em omissão. E a vida é um presente sagrado, então, dado por Deus, e ele nos chama a protegê-la. Matar ou causar dano ao próximo não é apenas uma violação das normas de convivência e das leis do país, mas é uma afronta contra o Criador, né? Ao Criador. Portanto, devemos viver em paz e evitar qualquer ação que possa causar dano ou mal à vida de outra pessoa. Então, a gente sabe, como eu disse, assim, naturalmente, a lei de Deus inscrita no nosso coração nos ensina em qualquer lugar do mundo que é errado tirar a vida de uma pessoa. Até lá naquele povo antigo lá, que nunca teve conhecimento de Deus ou da sua palavra, eles sabiam que eles não deveriam matar o seu próximo. Quem era o seu próximo? Gente da sua tribo, do seu clã, da sua família. Né? Eles entendiam assim, esse é o meu próximo. Mas eles entendiam que não deveria tirar a vida dessa pessoa. Certo? Aqui entram várias outras questões, né? Até onde vai a vida, quando ela começa, de fato, né? Então, aqui, por exemplo, fala sobre aborto, fala sobre suicídio, aqui fala sobre eutanásia, né? Esse mandamento está dizendo para nós que eu não devo tirar a vida de ninguém, nem a minha própria vida, tá? Então, se tem algo acontecendo, esse algo precisa ser tratado também, né, como remédio da própria palavra de Deus, com conhecimento da palavra de Deus. Deus moldar o coração da gente também nesse aspecto. E aí a gente fala do pecado interno. Devemos rejeitar qualquer desejo ou intenção de fazer mal a alguém, seja por pensamentos, palavras, gestos ou até por omissão. Querer o mal ou concordar com o prejuízo de outra pessoa é tão pecaminoso quanto causar o dano diretamente, pois desrespeita a santidade da vida e revela um coração cheio de ódio, inveja ou indiferença. Então, a gente lembrar assim, ó, a gente muitas vezes ter a intenção já de fazer o mal, quer seja em pensamentos, em palavras, gestos ou omissão, né? Significa que a gente muitas vezes está concordando ou está, de fato, fazendo algo que possa prejudicar o nosso próximo, né? Abreviar a sua vida, torná-la menos feliz ou dificultá-la também, sendo que nós somos ensinados pela palavra a não dificultar a vida de ninguém. Talvez eu não possa fazer muito para ajudar a outra pessoa, mas eu posso fazer algo, às vezes, para lutar pela sua situação e ainda também fazer coisas de tal forma que não dificulte a vida dessa pessoa, de forma alguma. Então, a gente vê, assim, como é fácil quebrar este mandamento. A gente viu lá no início a pergunta, né? Que dizia assim, a afirmação primeiro, muitas pessoas dizem, esse daqui é um dos mandamentos mais fáceis para cumprir. Mas será de fato que a gente compreende que é um dos mais fáceis? Ou será que ele é difícil para a gente cumprir? Porque muitas vezes, né, caros irmãos, amigos, a gente peca contra esse mandamento. E às vezes é só em pensamento ou só no omitir-se, tá? Tudo bem, ponto 3. Impedir o mal. Esse mandamento nos leva a isso também, a impedir o mal. Quando vemos o mal acontecendo e temos meios de impedir, devemos agir. Ignorar o sofrimento ou a injustiça é falhar no amor ao próximo. O Espírito Santo nos leva a sermos instrumentos de justiça e proteção na vida de outras pessoas. No Antigo Testamento, a gente tem alguns exemplos, né, de momentos que o povo de Deus, eles praticavam tanta injustiça que Deus dizia, olha, eu não quero nem que vocês prestem mais culto para mim dia de sábado. Eu não quero que vocês tragam sacrifícios de carneiros ou de bois para mim. Esse é o culto. Né? No sábado, dia de ir para a igreja, daí está tudo bem. Trazendo para nós. Né? É como se a gente fosse no sábado ou no domingo, final de semana, para o culto, ali está tudo bem, né? Senta, levanta, ora, canta, ouve a mensagem, ouve as leituras bíblicas, participa da Santa Ceia e vai-se embora.
e de repente na segunda-feira eu trapaceio, eu muitas vezes sonego, eu xingo alguém, eu desrespeito os meus pais, sabe? E vai indo, mas chega final de semana, tá tudo bem. Então, por exemplo, em Amós, no Antigo Testamento, Deus fala assim, olha, eu estou cheio, o nariz está cheio do cheiro da oferta de sacrifício de vocês. O que eu quero é coração quebrantado. É uma nova vida, Deus está dizendo para nós, né? Então, quando a gente também vê algo acontecendo sobre o nosso próximo, uma injustiça, tudo mais, Deus quer agir por nosso meio, né? Ele quer que a gente defenda a vida e que a gente abençoe, que a gente seja um canal de bênção na vida das outras pessoas, né? Meio da bênção do Senhor na vida das outras pessoas, de alguma forma, na proteção da vida, né? De todos aqueles que estiverem ao meu alcance também. E esse mandamento também nos ensina a preservar a vida. Então, a fé é ativa no amor, conforme Gálatas 5, versículo 6. Nós somos chamados a ajudar quem está em necessidade. Ou seja, a gente é chamado a preservar a vida. Quem está em necessidade? Qual é a necessidade? Às vezes é importante a gente perguntar isso. Qual é a necessidade, né? Seja alimentando os famintos, socorrendo os feridos, confortando os aflitos. Às vezes a pessoa não precisa nada fisicamente, ela não está precisando de um alimento, ela não está precisando de um remédio, ela está precisando, às vezes, da minha palavra, da minha presença, da minha orientação para ela também, né? Às vezes ela está aflita, amargurada, perdida, né? E a gente pode, às vezes, ajudar essa pessoa. Então, preservar a vida é refletir a vontade de Deus que sustenta e cuida de todos nós com amor e misericórdia. Ó, eu entendo essa palavra de Deus e a partir disso, do agir de Deus na minha vida, na minha mente, no meu coração, agora eu busco viver essa vida, na prática também. Então, preservar a vida, então, é refletir a vontade de Deus, que cuida de todos nós com amor e misericórdia. Então, é bem interessante a gente ver este ensinamento aí, né? Daquele mandamento, Martinho Lutero, por exemplo, no Catecismo Menor, mandamento não mate, né? Você não deve matar, ou não matarás. Ele explica assim, ó, devemos temer e amar a Deus de maneira que não cause dano ou mal algum ao nosso próximo em sua vida. Essa é a explicação de Lutero, né? A partir do temor a Deus, da confiança em Deus, do amor de Deus, da ação de Deus em minha vida, eu vou sempre agir de tal forma que eu não cause dano ou mal algum ao meu próximo em sua vida. Pelo contrário, eu vou buscar ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades que ele tem, né? Quer sejam físicas, materiais, quer sejam psicológicas, quer sejam espirituais, né? Ele precisa do meu apoio muitas vezes também. Então, favorecê-lo em todas as necessidades. Que eu não mate, mas que eu seja vida, bênção para essa pessoa. Tá bem? Muito bom. Vamos indo aqui para o final. Deixa eu ver, tem mais uns irmãos aqui que deixaram seu abraço também, os nossos irmãos Vinícius Ribner também, e também a Lolo junto com a Elisângela também, né? A nossa irmã Elisângela, lá de São José dos Pinhais, também participando, né? Que Deus abençoe aí também a ela e a vida dela também, da família. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, então o mandamento "você não deve matar", ele, ele pode parecer simples e fácil de cumprir, mas não é. Ele parece muitas vezes fácil e simples de cumprir. Ah, eu nunca matei ninguém. Tá bom. Né? Será que eu nunca, no pensamento, será que eu muitas vezes não quis ali no meu colega de trabalho esganar o pescoço dele, né? O bandido que entrou lá na minha casa e levou as coisas, olha, se eu pudesse, eu também não espancaria ele até a morte, talvez, né? Eu lembro que eu fui assaltado em 1992, né, lá em São Paulo,
e eu tinha voltado das férias aqui do Paraná, né, da casa da minha mãe, e ela tinha me dado uma jaqueta jeans Westop, né? Quem tinha jeans Westop estava no auge, assim, né? Era um produto desejado, né? Assim, vamos dizer. E eu lembro que em julho minha mãe me deu essa jaqueta. Em agosto eu estava indo, final de agosto, eu estava indo para o meu estágio de diaconia, saindo de Campo Limpo, São Paulo, seminário na época, indo para São Bernardo do Campo. E no meio do caminho, próximo ao shopping Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera, em São Paulo, dois caras lá passaram por baixo da roleta, o ônibus estava bem vazio, um dia muito frio, meio chuvoso. Daqui a pouco um estava sentado do meu lado, né? E com uma arma já apontada para minha perna. Perguntou o que eu tinha na mochila, falei para ele, ele pediu para abrir, ele foi pegando as coisas com uma das mãos, e a arma sempre apontada ali para minha coxa, né? Ao meu lado. E, de repente, o outro comparsa que estava junto puxou a cordinha do ônibus. Na época, não tinha nem botão, né? 1992, 33 anos atrás, né? E ele puxou ali, os dois saíram com os meus bens. E a última coisa que o bandido que estava me assaltando fez, falou assim, passa a jaqueta, né? E minha mãe tinha me dado um mês antes, mais ou menos, né? Nessa hora eu pensei, tiro ou não tiro, tiro ou não tiro, né? É muito rápido, né? O momento ali de um assalto, né? E aí ele me deu uma coronhada, ele levantou, deu uma coronhada nas costas, aqui assim no ombro, né? Na mesma hora eu tirei, meus vales transportes estavam dentro da jaqueta, né? Daí eu vi os dois sair assim, andando na Avenida Ibirapuera, bem na frente de uma igreja, acho que igreja de São Judas, uma praça assim bonita que tem no lugar, né? E os dois saíram com uma mochila nas costas, cada um, com os objetos ali do furto dentro da mochila, e eu pensei comigo, né? Mas se eu pudesse, nessa hora, se eu tivesse uma arma, eu atirava nas costas dos dois, né? Para matar mesmo, né? E assim, o que eles roubaram de mim? Um pouquinho de dinheiro que eu tinha na carteira, pouca coisa, a minha jaqueta com os vales transportes, uma calça que eu tinha dentro da mochila, a minha Bíblia eles não quiseram roubar, né? Nessa hora, assim, o sangue ferveu, né? Se eu pudesse, eu mataria. Então, quem de nós nunca passou por situações assim? E que bom que a gente não tem uma arma na mão também, porque senão a gente mataria, né? E muitas outras situações da nossa vida são assim, né? O sangue às vezes ferve. Em jogos de futebol, a gente vê, às vezes, tem famílias que saem de casa para torcer, daqui a pouco começa uma briga, essa briga se torna generalizada, às vezes vira um efeito avalanche, tem pessoas que saíram de casa para assistir o jogo e estava tudo bem com a família, filhos juntos, às vezes crianças, né? Mas, de repente, alguém machucou o meu filho, atirou lá do outro lado, lá a 20 metros de distância, um pau lá que bateu na cabeça do meu filho, cortou, machucou ele, né? O que eu faço? Ah, eu vou pegar alguém lá daquele outro time, nem sei quem foi que jogou. Mas aquele efeito avalanche já aconteceu, assim, situações em que a pessoa matou alguém e, de repente, ela estava sentada do lado do corpo da pessoa morta, chorando, e, tipo, o que foi que eu fiz? Depois que a, a coisa passou, né? E vem a polícia, prendeu a pessoa, isso são cenas, infelizmente, que acontecem muito, né? Mas é assim, a gente também precisa tomar cuidado com isso, né? Em muitas situações. No trânsito, o carro é uma arma que mata. Eu saí de casa para o meu trabalho, para o lazer, de repente estou de férias, né? Mas aí, de repente, alguém me fecha, bate o carro, a gente cria confusões, né? E, de fato, ali, é um bem, eu suei, eu trabalhei por ele, eu sei quanto valeu, ou às vezes não estou pagando aquilo ali também, só que daí, às vezes, me dá o direito de querer matar a outra pessoa, né? E a gente sabe, assim, como as pessoas nem planejaram aquilo ali. Então, tem aquele rancor, aquele ódio que é amargo, né, que fica ali remoendo da pessoa e ela mata em pensamentos, em palavras, em atitudes. E tem situações que a pessoa não saiu de casa dizendo hoje eu vou matar alguém, né? Mas ela foi provocada
e a reação dela levou aquilo, né? Então, Deus, ele quer nos moldar para a nossa atitude e para as nossas reações também. E por isso a gente também precisa pedir para Deus, de fato, assim, que ele nos oriente. É sério o assunto. E vejam bem, sempre de novo, não é só um aspecto civilidade aqui. Não é um aspecto simplesmente, cumprir a lei e viver pacificamente com o meu próximo. Tem a ver com vida eterna também. Sim, Jesus Cristo já pagou por esse meu pecado também, mas isso não significa, já que Jesus Cristo pagou, vou ficar fazendo e vou agir do jeito que eu quiser. Deus está dizendo para mim, você não deve matar. Então, concluindo, o mandamento você não deve matar pode parecer simples e fácil de cumprir. No entanto, ele não trata apenas do ato de tirar a vida, mas condena o pecado interior, que se expressa em ira, insultos e falta de consideração também pela vida do outro. Essas coisas, embora pareçam menores, às vezes, né? Como a gente viu, Mateus 5, aquele que xingar o seu irmão de tolo, né? Parecem coisas simples. Também levam ao julgamento de Deus e condenam ao inferno. Por outro lado, Deus nos ordena a ajudar e favorecer o próximo em todas as necessidades da vida, cuidando dele e protegendo-o de todo o mal. Ao meditar na lei de Deus, percebemos a nossa incapacidade de viver perfeitamente de acordo com ela. A boa notícia é que Jesus cumpriu a lei em nosso lugar e, morrendo na cruz, nos libertou da culpa e do poder do pecado. Lembra disso, Jesus Cristo deu a sua vida para perdoar você também destes pecados que envolvem o mandamento não matarás. Né? Ou seja, teus pecados, meus pecados, levaram Jesus Cristo à morte. Batizados em Cristo, temos a certeza do perdão e não necessitamos temer o juízo eterno. Em paz, somos guiados pelo Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, nos dá paz. E nossa fé atua pelo amor, promovendo a vida e cuidando dela em nossas vocações e relacionamentos. Tá bem? Então, que Deus nos ajude sempre, né? Que a gente também possa sempre amar o nosso próximo, né? Amar a Deus, seguir a sua vontade, mas assim também, de fato, nos detalhes também, cuidar das pessoas à nossa volta. Tá bem? Essa semana, feriado, né? Hoje, feriado, amanhã a gente não terá programações na igreja especificamente, nem no sábado não temos instrução de confirmandos, né? Ou reuniões de grupos. Mas todos nós, né, como cristãos, vamos à noite participar do culto da Santa Ceia, né? Nos alimentando na palavra. Temos a oportunidade do sábado à noite, 19h30, ou no domingo pela manhã, às 9h30 da manhã. Tá bem? Dentro do nosso livro, texto aí também, que é o caderno nosso aí de estudos, né? A gente também tem alguns QR Codes aqui que nos ajudam a ampliar a compreensão desse texto. Então, por exemplo, uma das perguntas que tem ali que a gente pode apontar o QR Code, né? Ao QR Code ali qual é a posição cristã sobre a pena de morte? Então, a gente tem alguns vídeos ou textos colocados ali. É pecado abortar uma gravidez propositalmente? Então, se você tiver interesse, busque aí um pouco mais. 3. Considerações sobre o suicídio e a eutanásia também. Então, aqui a gente tem algumas reflexões que nos ajudam também um pouco mais. O que um cristão deve saber sobre vida sedentária, consumo de álcool e drogas? Nós nem entramos nisso aqui, né? Mas quando uma pessoa tem vida sedentária, né, come demais, se alimenta mal, não dorme direito, não se exercita, né, consome álcool, cigarro, outras drogas, né, que afetam o seu corpo e prejudicam ele, somente a ele mesmo, muitas vezes, um pecado que nós cometemos contra nós mesmos, né? Então, o que esse mandamento fala? Né? Será que ele fala algo? Porque eu não estou matando o meu próximo, né? A pessoa vai dizer. Será que não mesmo também? Será que às vezes o consumo de uma droga, por exemplo, não pode estar também afetando toda uma cadeia
e matar outras pessoas também dentro dessa cadeia, né? Consumo de álcool e assim por diante, você não deve matar. Como entender as guerras escritas na Bíblia, né? Então, é interessante essa pergunta, né? Como entender as guerras descritas na Bíblia? Na nossa lei do país, até para a gente lembrar, existe pena de morte em uma situação, em caso de guerra. Por exemplo, se eu estou na guerra e o meu capitão, por exemplo, ele deserta, né, ele vira para o inimigo e diz: ei, me prendam aí, e ele tem informações privilegiadas, eu poderia decretar a prisão dele. Se ele não me obedecesse, eu poderia matá-lo. Está previsto, né? Pena de morte em caso de desertores, né? Ah, foi tudo feito legalmente, justo ali, direitinho, né? Tá, e a consciência, como é que fica, né? Quando uma pessoa, mesmo tendo direito, ela tira a vida de alguém. Eu conheci uma certa feita um rapaz, né? Que ele atropelou um mendigo, uma pessoa da rua, né? E ele ficou transtornado, ele passou muito tempo fora de si, assim, né? É, realmente isso prejudicou muito a vida dele. E ele não cometeu um crime, né? No sentido de, eu fui lá e atropelei a pessoa porque eu quis atropelar. Não, o mendigo entrou na rua e ele atropelou e acabou matando, né? Então tem muitas situações assim que a gente também precisa acolher, então dar vida, dar bênção para outra pessoa. É pecado ferir alguém em legítima defesa, né? Por exemplo, se eu mato alguém ou simplesmente firo a outra pessoa que invadiu a minha casa, é pecado? Então, se você tem interesse de entender um pouco mais do assunto, aponte aí a sua câmera para um desses QR Codes e você pode buscar mais, então, orientação. Se você perdeu o QR Code agora, volte um pouquinho depois aí no estudo bíblico, se você não tem o caderno de estudos, e dê pausa no vídeo e depois aponte o seu celular, a câmera para o QR Code que ela vai abrir, tá bom? É isso então, que Deus nos abençoe. A gente vai finalizar o estudo de hoje orando. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Que essa tua palavra, Senhor, continue a nos orientar, a nos inspirar, a nos ensinar também, Senhor Deus, sobre o teu amor, o teu cuidado sobre nós, mas também como tu desejas que nós amemos e vivamos a vida que tu nos dás a cada dia. Molda, Senhor Deus, nossa boca, molda, Senhor Deus, os nossos olhos, os nossos pés, as nossas mãos, o nosso corpo como um todo, mas também os nossos pensamentos. Também, Senhor Deus, que a gente possa viver de forma pacífica com as pessoas à nossa volta. No que depender de nós, Senhor Deus, como conhecedores da Tua palavra, que tenhamos coração brando, vivendo no Teu amor. Mas também, Senhor Deus, todos aqueles que lidam, que trabalham conosco, que vivem conosco em família também, sempre também possam ser tocados pelo Teu amor e também, Senhor Deus, orientados pela Tua palavra para viver em nova vida. Senhor nosso Deus, cuida de todos nós ao longo dessa semana, cuida de quem está viajando ao longo do feriado, cuida, Senhor Deus, também para que a gente, como igreja cristã, diante de um mundo que todos os dias a gente ouve falar em guerra, guerras próximas de nós, guerras de facções, de grupos, guerras entre pessoas, países, famílias, que a gente possa fazer a diferença. Esteja conosco, Senhor Deus, para tanto. E ajuda-nos a viver em paz e sob o teu cuidado e perdão. E perdoa-nos, Senhor Deus, também quando nós pecamos no que diz respeito a esse mandamento. Perdoa-nos, Senhor Deus, e em nome de Jesus Cristo concede-nos nova vida e a certeza da vida eterna. E em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que Deus abençoe e guarde todos vocês. Fiquem na paz.
E semana que vem a gente se encontra para mais um momento de estudo bíblico, de reflexão. O estudo de hoje também traga sempre crescimento para todos nós por meio da palavra do Senhor. Tchau, tchau.